Começo desejando novamente que vocês todos sejam bem-vindos, né? Essa é a segunda edição do 2020 da série webinar Enconsad Digital. O Enconsad Nacional de Serviços de Atenção Domiciliar é um evento que desde 2016 ele tem como missão construir as ações, o desenvolvimento e melhoria desse segmento, integrando a saúde pública e privada. As apresentações, debates de trabalhos, né, que acontecem no Enconsad contribuem com a evolução de tratamentos, cuidados, trocas de experiência, capacitação dos profissionais. Com foco na construção de debates sobre os principais temas de novidades da área, atua aproximando técnicos, estudiosos, lideranças, instituições e gestores da saúde. Vamos juntos aproveitar essa oportunidade digital até que possamos nos reunir presencialmente e espero que seja logo. A gente tem que torcer para que tudo isso passe e só vai depender da gente. Desejamos a todos que estejam tomando os devidos cuidados na prevenção da contaminação do coronavírus. Deixe o nosso pesar para todas as famílias e profissionais de saúde que já se foram. Informo que no mês de setembro o Enconsad acontecerá com uma programação ampliada e até lá realizaremos encontros periódicos como o de hoje, não com problema técnico. Será uma jornada digital com temas atuais e importantes palestrantes, apresentando seus conhecimentos e experiências sobre o enfrentamento do atual momento da sociedade, principalmente da performance dos serviços de saúde no Brasil. No dia de hoje, nós vamos falar sobre o tema o impacto da epidemia do Covid-19 na visão dos gestores de serviços de saúde. Grandes gestores que estão aqui, que vocês vão ficar presos com certeza a tudo que eles vão falar. Nosso mediador, Dr. André Minquilo, muito obrigada por ter aceito esse convite. É médico, vice-presidente do Grupo Idealcare, ex-diretor do Núcleo de Atenção Domiciliar e que fará a introdução ao tema e conduzirá o debate com os nossos convidados. Doutora Patrícia, doutor Paulo, doutor Sami, doutor Fábio, muito obrigada por vocês terem aceitado e a paciência de ter esperado esse pequeno problema que aconteceu. Nosso evento conta com o apoio do Ministério da Saúde, da Feira Hospitalar, da Abrasfid, da Sobenf, da FBH, que é a Federação Brasileira de Hospitais, da Organização Nacional de Acreditação e da Fenafísio. Contamos também com a parceria da mídia Health Conexão Home Group, que é a Conexão Home Care. Nosso agradecimento especial aos nossos parceiros e tanto contribuem para a realização desses webinars. WinCare Group, Pillbox, Premium Care, a Nestlé, a Qualivida, a Home Care Vidas e a Viva Comunicação Group. Para iniciar as atividades, vamos começar com os nossos parceiros que ajudaram a realizar esse momento especial. E em seguida, eu chamo o Dr. André Minquilo para dar continuidade no evento. A Vidas Home Care foi fundada em 2005 na cidade de São Paulo. Hoje é uma das empresas mais reconhecidas no segmento, com unidades em Salvador, Belo Horizonte, Santos e Campinas. Mantém contratos com mais de 50 operadoras de saúde e realiza mais de 45 mil atendimentos por mês. A sede da empresa na capital paulista possui fácil acesso e ocupa um prédio de 5 andares e 3 mil metros quadrados de área construída, com centro de treinamento, núcleo de ouvidoria, área de qualidade, salas de reunião, auditório, salas de descanso, copa por andar e farmácia. As filiais estão estrategicamente localizadas para oferecer atendimento ágil e eficaz à população destes locais e dos municípios do entorno. Estamos expandindo o nosso trabalho para outras regiões do país, sempre focados na qualidade, capilaridade do atendimento e agilidade. A Vidas Home Care integra o Grupo Vidas, formado atualmente pelas unidades de Home Care, pela Azul Emergências Médicas e pelo COAT, Centro Oncológico Alto do Tietê. O Home Care promove, quando recomendado com ética, segurança e transparência, qualidade, humanização e conforto. Essa modalidade não é mais uma alternativa de serviços, e sim uma realidade presente na vida e na saúde de todos nós. Vidas Home Care. Pode contar com a gente.
There is a place where lives, smiles, and times are ahead, where scientific research meets human insight. Where beyond drugs, there is nutritional therapy. Where the medical landscape is changing, because we are changing it. Where we look, we listen, and we act. And where food has always been our first medicine. Where we work together and bring people together in a passionate pursuit to challenge the status quo. Where we challenge the way we treat health conditions and challenge the ways of living with them. Where the quality of a life is as important as staying alive. Not where it is a matter of life and death, but where it is a matter of life. It is here where nutrition becomes therapy. Mais uma vez, eu agradeço muito a possibilidade de fazer o webinar e dos nossos patrocinadores, a Nestlé, a Pillbox, a WinCare, a Qualivida e a Homecare Vidas. Obrigada, eu passo a palavra para o Dr. André Minquilo, que dará início aos nossos debates. Boa noite a todos. Você sabe que todo o tempo ele é aproveitável. Nesses momentos em que estavam sendo aí resolvidos os problemas técnicos, eu recebi e continuei recebendo os boletos de pagamento das faculdades dos meus filhos, vieram vários. Eu recebi aí dos amigos, o Bruno e a Thaís, para que eu adote um gatinho via WhatsApp e outras situações que a gente vai atualizando. Então, todo o tempo é aproveitável e eu tenho a certeza absoluta que esse encontro desta noite vai ser muito proveitoso para todos nós. Por quê?
que nós estamos com um time de primeiríssima linha aqui na tela, a Patrícia, o Samir, o Paulo e o Fábio, que têm uma alta experiência na assistência domiciliar, e eles vão se apresentar, obviamente, colocando primeiro a Patrícia, a nossa dama aqui do evento. Obrigada, doutora André, pela introdução, doutora Cristina, a todos que nos convidaram aqui, né? E obrigada por quem está agora nos escutando, nos assistindo, dentro de casa ou no seu trabalho. Eu agradeço a paciência por nos esperar. Eu sou enfermeira de formação, fiz pós-graduação em gestão hospitalar na Getúlio Vargas, fiz também uma pós ali no HC em gerontologia e faz 20 anos que eu atuo na área de assistência domiciliar. Faz uns 4 anos que eu também iniciei as atividades com hospitais de transição e tenho bastante experiência na área hospitalar e agora a gente tem começado a voltar bastante os nossos olhos e intenções para a transição de cuidados, entendendo que podemos pensar num ecossistema, quando os serviços de saúde complementam e não são concorrentes entre si. Hoje nós vamos, então, tentar dar uma olhada no foco voltado para o Covid. Eu espero poder atender vocês e compartilhar minha experiência com tudo que for possível. Tudo bem, doutora André? Samir, por favor. Boa noite a todos, agradecer a Cláudia Pedrosa, a Cristina Ribeiro pelo convite e saúdo a todos os participantes, é uma honra estar aqui com vocês, só gente muito experiente no trabalho do setor privado e público, né? E sou médico de formação e atualmente dirijo o Hospital Premier, que é um hospital voltado integralmente aos cuidados paliativos. E espero poder contribuir nessa discussão que nós vamos ter, nesse bate-papo, e trocar um pouco de experiência. Obrigado. Sequestraram o nosso mediador, hein? Ele foi pagar. Você desmaiou Olá. com as contas? E olha, não teve jeito, viu? Desculpa. E aí, Samir já se apresentou? Já apresentei. Paulo, por favor, e Fábio. Oi, André. Boa noite a todos. Obrigado, em primeiro lugar, né, agradecer o convite por participar dessa mesa aí tão qualificada. A Cláudia, a Cristina, sempre muito carinhosas, né? Bom rever os amigos, é sempre importante a gente estar junto aqui, né? Nesse momento que nós estamos em isolamento, nem que seja os abraços virtuais, né? Mas é sempre bom rever aqui os amigos. Eu sou Paulo Rogério, sou médico de formação, já há 20 anos, né, de formado, o tempo vai passando, a barba vai ficando branca, é assim mesmo. Comecei a minha carreira com atenção domiciliar, né, médico sanitarista, comecei no centro de saúde, trabalhando com atenção domiciliar, depois tive uma parada e trabalhei muito no setor hospitalar, e quando eu vim para a CACI, que é onde eu estou hoje, né, estou 9 anos na CACI, respondendo pela gerência de saúde lá de São Paulo, e estou há 1 ano respondendo aqui pela gerência executiva, na sede, e a atenção domiciliar é um dos programas que a gente tem dentro do nosso escopo, para o nosso associado. Então, é de bom grado a gente sempre voltar a esse tema que é tão relevante para esse ecossistema de saúde, tá? Estou aqui realmente para tentar contribuir, aprender também com vocês
E muito obrigado aí a todos que estão em conexão, que tiveram a paciência de nos esperar, e espero que a gente possa fazer um debate bem bacana, um bate-papo bem bacana e interativo, e todos nós saibamos aprender com esse momento. Doutor Fábio. Tá certo. Obrigado, André. Obrigado a todos aí pela paciência de esperar aí. Eu sou Fábio Leonel, sou médico, sou clínico, geriatra, paliativista. Tive minha formação de clínico no Hospital do Servidor Público Estadual, tive contato lá com cuidado paliativo, depois fui fazer geriatria no Hospital das Clínicas e depois fiz a especialização em cuidado paliativo no Hospital Sírio-Libanês. E desde então eu coordeno o NAD, que é o Núcleo de Assistência Domiciliar Interdisciplinar, lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E fora isso eu coordeno a residência médica também lá do servidor estadual, e o nosso trabalho é focado bastante na área pública e junto com o processo de educação na nossa área, que eu acho que é fundamental, tanto que a gente vai discutir um pouco disso, né, o quanto que essa crise trouxe aí de coisas boas e ruins para o nosso setor. Obrigado pelo convite a todos aí, espero que tenhamos um ótimo debate. Obrigado. É muito importante a nós frisarmos, né, porque hoje nós estamos aqui com um grupo de profissionais, né, que albergam a estrutura privada de atendimento e a estrutura pública de atendimento nas suas diferentes versões e realidades. Então, obviamente, isso faz com que este debate ele seja muito promissor, né? E dentro dessa situação na qual todos nós fomos surpreendidos aí pela evolução do Covid, da questão da pandemia, né? Obviamente, nós tivemos que fazer em todas essas estruturas, sejam públicas ou privadas, mudanças para que a gente desenvolvesse estratégias para enfrentamento desta contingência, né? De uma forma em que nós pudéssemos manter os atendimentos aos nossos usuários, aos nossos pacientes. Então, eu perguntaria para cada um de vocês, numa ordem que a gente já estabeleceu, e tendo 5 minutos com muita objetividade, frente ao tempo que nós temos, qual que for, dentro das estruturas que vocês trabalham, né, o impacto disto, da epidemia, nos diversos processos e estruturas que vocês têm para a manutenção do atendimento. A questão do suprimento, a questão dos recursos humanos, a questão da logística envolvida. O que vocês fizeram e planejaram para que obtivessem o sucesso e a continuidade desse atendimento? Doutora Patrícia. Dizer pela estrutura da empresa, né, do assistente domiciliar, que eu sou diretora operacional, se chama Global Care. Então, nós começamos a entender que a situação iria mudar de uma forma ou de outra e, estruturalmente, nos reunimos com a diretoria executiva para tentar equilibrar algumas propostas de trabalho internamente. Fizemos isso de uma maneira, eu considero precoce, porque temos uma parceria, né, com um grupo italiano da empresa em si, que é a Pepar, que é o pessoal da Itália, do grupo Sol, e eles passaram por isso antes da gente. Então, de certa forma, isso nos trouxe uma experiência prévia que colaborou para que nós pudéssemos tentar prevenir algumas formas de conduta antes que a epidemia chegasse. Então, estruturalmente, eu comecei a alinhar condutas com infectologistas do nosso meio conhecido e também com geriatras, porque a nossa carteira em assistência domiciliar é uma carteira de pacientes mais envelhecidos, né? Então, estruturalmente, nós montamos um time que hoje ele ganhou já o nome de Brigada Covid. Todo mundo que conheceu o assunto dentro da nossa instituição ganhou esse bottom aqui, né, que recebeu treinamento ou que montou. Então, estruturalmente, nós separamos algumas pessoas com a capacitação técnica e também emocional, né, no nosso ponto de vista, para poder montar um protocolo para atender as demandas que pudessem vir e também
as demandas internas, porque eu acho que todos vocês, gestores que estão aqui comigo, passaram por problemas com os funcionários, os colaboradores, né, das instituições, que tiveram outras em casa também. Aí, depois de montada essa estrutura interna, começamos a processualizar as condutas que iríamos tomar. Então, fizemos protocolos de atendimento para o domicílio de forma preventiva. Então, nós decidimos internamente que todos os pacientes que tinham em internação domiciliar, eles receberiam um adesivo para colocar ali no quarto do paciente, aonde a gente poderia dizer, o adesivo até esse aqui, ó. Todos receberam esse adesivo na casa, para que a gente pudesse denominar ali dentro que o paciente deveria receber um isolamento diferente do que era antes, proteger aquele paciente dentro do domicílio, restringindo visitas. Então, criamos bastante informativos e fomos colocando nas casas antes mesmo que o pico chegasse ou que começássemos com aquele modelo de isolamento. Tá? Antes que começassem os isolamentos, nós começamos a tomar essas condutas. Distribuímos os EPIs inicialmente só para fisioterapeutas, entendendo que eles circulariam de casa em casa, e depois também distribuímos para os médicos e tentamos restringir a rotatividade de profissionais de enfermagem no domicílio, convidando-os para que eles revissem as suas escalas, fazendo 24 horas por 24 horas em pacientes de internação domiciliar, e também os de 12 horas tentassem ter o mínimo de folgas. Então, nós começamos a reestruturar o dimensionamento de pessoas no domicílio. Também olhamos, em conjunto com os médicos assistentes, a real necessidade de manter as terapias multiprofissionais nos domicílios, que isso favoreceu também a não entrada de pessoas no domicílio. Diminuímos também ou melhor, aumentamos o intervalo de entrega de materiais, então houve bastante mudança na logística. Quando sabíamos que aquele paciente era estável e crônico na assistência domiciliar, nós começamos então a diminuir a frequência de entrega de suprimentos para esse domicílio. Também fizemos treinamentos constantes, e no meio de toda essa história, quando começou a aparecer paciente Covid positivo para nós, dentro já do nosso próprio atendimento, nós começamos a instalar as condutas de isolamento dentro do domicílio, paramentando toda a equipe e isolando de fato o máximo que era possível esse domicílio. Também já recebemos alguns casos e para atendimento de Covid pós-internação do hospital terciário. Fizemos fluxos de transição do paciente do domicílio para o hospital terciário, e também em que momento traríamos esse paciente do hospital terciário com segurança para ser atendido em domicílio. Basicamente foram essas estruturas que nós pensamos em mudar e fizemos. Por favor. Samir, está ouvindo? Estou. Por favor, podia contar a sua experiência sobre esse evento? Sim. O Hospital Premier é um hospital essencialmente de cuidados paliativos, cuidados prolongados, de reabilitação, né? E tem 72 leitos, e com os rumores da pandemia em fevereiro, no dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde decreta a pandemia do Covid-19, ou seja, já havia infectados em todos os continentes. E no dia 18 de março se montou um grupo gestor de crise Covid-19 aqui. E o testemunho que eu posso dar é que nós vivemos, naquela época, com as informações que chegavam da Europa e com todo o drama humanitário que aconteceu, momentos de muita tensão, porque começou a pesar sobre os nossos ombros a responsabilidade de lidar com a vida humana. E no entendimento do Hospital Premier, não só a vida humana dos
pacientes, mas dos funcionários, dos familiares dos funcionários, de de toda a população que está sob a governança. Então, são 72 leitos e 210 funcionários. E quando eu recebi um vídeo da Espanha mostrando o abandono de um hospital similar ao Hospital Premier, onde já não havia funcionários para atender aqueles pacientes infectados, as casas na Itália, enfim, tudo isso, no dia 20 nós tomamos uma decisão de propor aos colaboradores um processo de autoisolamento. A ideia seria vir para o hospital e não sair mais. Ninguém entra, ninguém sai. Foi uma medida radical e colocou a gente sobre uma perspectiva nos primeiros 15 dias, de muito medo, porque nesse primeiro momento dos 14 e 15 dias iniciais, se algum de nós estivesse infectado, isso poderia gerar um processo complicadíssimo. E com isso, passados os 14 dias, o fluxo de trabalho ele foi garantido com a Comissão de Infecção Hospitalar, com todo o rigor dos EPIs, e começamos a trabalhar no sentido de garantir a mesma assistência técnica, já que 44% aderiram a esse autoisolamento. Então, a nossa preocupação foi manter a qualidade do atendimento técnico, assistência técnica, sem colocar em risco ninguém. É importante salientar que a entrada das famílias também foi restrita, os familiares não puderam mais entrar e passaram a ter contato com seus entes através das mídias. Então, assim, 3 médicos, 7 fisioterapeutas, 14 enfermeiros, 38 auxiliares de enfermagem, 7 meninas da limpeza, 6 meninas da cozinha e a portaria, 2 pessoas da portaria, 3 pessoas da manutenção e assistente social, terapeuta ocupacional, aceitaram esse desafio. Nós estamos registrando tudo, porque durante esse processo, hoje completa 81 dias de quarentena. E tem sido um processo intenso, humano, no sentido de conhecimento do trabalho do outro. É um exercício de alteridade exponencial, né? Eu conheço o trabalho, por exemplo, os médicos estão trabalhando junto com os auxiliares de enfermagem, fazendo a função deles, ajudando a higienizar, ajudando a cuidar dos pacientes. Então, eu não consigo ainda dimensionar, eu acho que vai ser necessário um distanciamento crítico, porque a gente está no calor da hora, então não dá para você entender muito, mas o que me mostrou essa experiência, para encerrar, é que as pessoas, às vezes, que têm menos são as que mais dão. É incrível a reserva de dignidade e solidariedade das meninas da limpeza, das meninas da copa, dos auxiliares. É um negócio extraordinário, porque não sei se a solidariedade faz parte do dia a dia deles, até de sobrevivência, mas a gente tem aprendido muito aqui com eles, no sentido de manter esperança e de enfrentamento de tudo isso. Eu fico assim, emocionado e orgulhoso da minha equipe, porque vocês podem dimensionar o que foi a renúncia dessas pessoas para estarem aqui 80 dias. O único parênteses é que a gente permitia uma saída, uma licença de 2 dias. E quando a pessoa voltava, ela ficava numa pré-quarentena de 10 ou 14, primeiro de 14 dias, agora de 10, sem entrar na operação. Então foi uma logística. O que eu posso afirmar, e eu tenho dados, recebi hoje dados da estomoterapeuta, que os pacientes melhoraram.
E posso dizer que sem alguns familiares melhoraram ainda mais, né? Broncoaspiraram menos. Então, tem sido. Esses números vão ser publicados, porque às vezes o familiar cuida tanto, é tanto amor que atrapalha. Então, é interessante isso. Por enquanto é isso. Muito bem, o Samir. É uma experiência, obviamente, que ela provavelmente vai dar aí vários papers, aí vários reportes, porque tem a impressão que no mundo isto foi bastante inovador, né? E você realmente provocou um isolamento social, inclusive dos próprios pacientes, né? Então, é uma questão que é a ser averiguada em todos os aspectos aí para a gente poder analisar. Né? Imagino que numa estrutura hospitalar, né, o que você teve que fazer de contingenciamento também para albergar os seus colaboradores da melhor forma possível, dar conforto, depois você pode explorar um pouquinho das atividades aí que você propiciou a eles para amenizar, obviamente, todo esse estresse que vem junto, não só no cuidar, mas no autocuidado e na preservação da saúde mental de cada um deles. Vamos explorar bastante bem isso. Duas experiências muito marcantes. Doutor Paulo, sua visão aí sobre esses impactos dessa pandemia, como que vocês estão encarando e verificando esse tipo de atuação? Vamos lá. Para iniciar minha fala, vale dizer, né, a CACI é uma operadora de saúde. Tem em torno de 700 mil beneficiários, né, participantes. Se contar os convênios de reciprocidade, chega a quase 1 milhão de vidas. Então, como a gente atende os funcionários do Banco do Brasil e seus parentes, né, a gente tem uma capilaridade também gigantesca. Então, tratar Covid para nós aqui, CACI, é como tratar Covid como o próprio Ministério da Saúde. A gente precisa fazer um acompanhamento rigoroso de todas as curvas de crescimento de casos e de óbitos em todos os estados, em todas as capitais, nos interiores, acompanhar todo esse movimento epidemiológico, porque a nossa população está de uma maneira bastante fluida em todo o território nacional. Então, eu queria dividir minha fala inicial em 3 pontos. Um primeiro momento foi necessário ali em janeiro, a gente já sabendo, né, da evolução do Covid na Ásia e já ali no momento na Europa, a gente já começou um processo de comunicação com o nosso participante sobre o que era o Covid, aquela conscientização básica mesmo, sobre o que é o Covid, quais são os cuidados que a gente precisa ter, mas, sem sombra de dúvida, a partir do primeiro caso no Brasil e a partir da evolução do Brasil é que começa a cair a ficha e é onde começa a ter as maiores dúvidas, onde aquele problema que você via no Jornal Nacional lá na China, longe da gente, começa a chegar bem perto e isso gera certamente, como gerou, problemas de medo, ansiedade, insegurança, e mesmo a gente tendo já um processo já acumulado de informação ali em janeiro e fevereiro, a gente precisou fazer canais bem potentes de comunicação com o nosso associado para esclarecimentos do que era essa nova doença, né? Os esclarecimentos com relação a cuidados e também com relação ao acesso, que é o segundo ponto que eu quero dizer. O que a gente se preocupou em todo esse momento de Covid e com tudo que está acontecendo é o acesso do nosso participante aos serviços de saúde. Seja ele a realização de exames, seja ele as portas de urgência e emergência, as internações em leito ou em UTI, a atenção domiciliar, a assistência farmacêutica, que é um programa nosso, garantir que esse participante, nesse novo cenário que a gente via, decretos governamentais, posição dos conselhos de classe, serviços eletivos sendo fechados, isso gerou também muita dúvida com relação ao Covid. O nosso participante também querendo saber se ia no pronto-socorro, se não ia, se continuava seu tratamento, se não continuava, e isso exigiu da gente também fazer algumas reorganizações. Por exemplo, a gente tem 66 serviços próprios de atenção primária no Brasil, que trabalham... Doutor Paulo?
numa lógica de consultas programadas, teve que remodinho atenção primária, focado para demanda espontânea, para que a gente garantisse o acesso, principalmente em praças onde a gente já assistia alguma estrangulação do sistema de saúde. Protocolos clínicos a gente também desenvolveu para manejo desses participantes no nosso serviço primário. E a CACI, como as autogestões, ela tem uma particularidade que nós temos 25% de idosos na nossa carteira, né? Então, além do Covid, você tem todas as condições crônicas que você precisa manter minimamente esse atendimento para que seja efetivo esse cuidado. Então, as nossas clínicas CACI também começaram, a partir do Fique em Casa, como orientação nossa, a fazer ligações proativas para monitoramento dos nossos pacientes crônicos. Então, a atenção primária, vocês sabem, ela é muito presencial, ela é muito do reconhecimento de necessidades, do acolhimento, e a gente precisou deixar ela mais com uma cara de demanda espontânea e fazer o controle das condições crônicas de uma forma mais ativa, né? No nível secundário, a gente trabalhou muito aqui em garantir acesso para alguns participantes nossos. Então, os consultórios fechados, mas eu precisava do cardiologista, precisava do neuro, precisava do oncologista. Tudo isso gerou muita dinâmica processual para dentro da operadora, para garantia de atendimento desses casos. E o outro olhar nosso muito forte foi para o nível terciário. Devido à evolução aguda, né, do coronavírus, e em alguns casos até bastante grave, a gente ficou monitorando muito a situação de urgência e de acesso a leito de UTI e leito enfermaria para os nossos participantes. Isso gerou, inclusive, um grupo dentro aqui da minha gerência, que é a gerência de saúde, cuida também da rede de atendimento, para que a gente fizesse pontos de controle semanais com as nossas 27 unidades para monitorar se o nosso participante tinha acesso e até para pensar nas possibilidades de remoções intermunicipais e interestaduais para aqueles municípios onde não tinha recurso para os atendimentos. Então, isso gerou muita mudança processual para dentro da operadora, mas o foco sempre é garantir o acesso do nosso participante ao sistema de saúde, mesmo nessa situação de pandemia. E o terceiro ponto é o olhar para dentro, né, do nosso colaborador, que vocês já citaram nas falas anteriores. Houve a organização aqui, certamente, de um gabinete também de crise, onde a gente desenhou os protocolos todos de EPI, porque a gente tem linha de frente, a gente tem equipe administrativa, a gente conseguiu fazer um grande movimento com a nossa TI, botar aí grande parte dos nossos colaboradores administrativos em home office, o que também foi muito importante para a manutenção desse isolamento social, né? Fizemos uma grande compra de EPI para manutenção dos nossos serviços próprios abertos, para garantir aquele acesso, que eu me referi anteriormente. E o que a gente está vendo nesta evolução, pessoal, é a necessidade que a gente tem de um apoio para esse nosso colaborador que está na linha de frente. Esse trabalho da assistência, ele é desgastante, porque quem está lá na assistência está mais sujeito à transmissibilidade, e é uma semana que vira 2 semanas, que vira 1 mês, que vira o 2º mês, que gera o 3º mês, sempre numa situação ali de convivência com casos, com óbitos de colegas, com o medo da transmissão, com a família que está em casa. Então, a gente começou um processo já neste mês de maio agora, e estamos continuando, também de um apoio psicológico para o nosso colaborador. Porque a gente sente que isto é uma necessidade para que ele possa continuar ofertando um serviço de qualidade na ponta, né? E acho que nós vamos ter repercussões não só para o sistema de saúde, mas para a sociedade como um todo, né? Nós estamos nos adequando a uma nova forma de viver, inclusive. E como eu acredito que o sistema de saúde ele é fruto de uma construção social e a sociedade vai mudar com o coronavírus, certamente, então o que nós vamos falar de impacto aqui é um impacto operacional, é um impacto assistencial, mas eu acho que nós vamos ter uma mudança mais geral da sociedade e do próprio sistema de saúde. Então esse Covid veio realmente com uma ruptura de muitas questões e uma necessidade de uma nova estruturação desse ecossistema da saúde. E depois a gente pode debater um pouquinho mais nas outras falas.
Paulo, é muito pertinente e muito interessante, porque, obviamente, as visões dos diversos olhares, elas são bastante impactantes, né? Quando a gente observa, né, a questão cultural da utilização que os usuários do serviço dos planos de saúde, das autogestões, estão acostumados a fazer e que tem que ser revistos por conta destas contingências, obviamente, talvez tragam oportunidades para a criação de linhas de atendimento a esses usuários, a esses seus clientes, né? Bem como reorientações que vão servir de protocolos futuros para que a gente possa reorganizar ou repensar de uma maneira até mais simplificada algumas ações que a gente vem tomando. Então, eu acho que, dentro do que vocês colocaram até agora, a questão da pandemia deixará legados importantes para o sistema de gestão em saúde. Né? E, obviamente, o que a gente tem visto é a importância extrema do Serviço Único de Saúde, do SUS, que tanto nos deixa orgulhoso pelo trabalho que vem fazendo aí para todos aqueles que não estão dentro deste guarda-chuva da medicina privada. Por isso eu queria ouvir a experiência aí do Dr. Fábio, como que eles estão trabalhando, como que está sendo aí este impacto para o atendimento a esse perfil de pacientes. Estão me ouvindo? Agora estamos. Estamos. Oi, deu uma travada. Então, eu vou falar um pouco aqui da parte pública, né? Qual que é a nossa realidade nesse momento, né? Eu vou falar um pouco desse impacto, que obviamente foi um impacto muito mais grave, principalmente para o Sistema Único de Saúde, né? A gente conseguiu, no Hospital das Clínicas, fazer um hospital somente para atendimento de Covid, né? Então, acho que saiu na mídia bastante. Então, o Hospital das Clínicas virou um hospital de 900 leitos de Covid, sendo 300 leitos de UTI, né? Então, consegue perceber foi o impacto dentro de uma estrutura hospitalar, né? Então colocar pessoas dentro de uma unidade de terapia, colocar, né, a gente falando de um hospital escola, de um hospital acadêmico, tudo isso torna ainda mais desafiador, né, todo esse procedimento. E é óbvio, né, que o primeiro impacto vem na parte primeiro, de demanda de atendimento, e quem que vai fazer esse atendimento, né? Então, o RH inteiro teve que sofrer mudanças dentro do hospital, né? Eu acho que se a gente pegar cada foco, né, cada nicho de atuação, a gente teve que reestruturar. Primeiro, porque a gente ainda não ficou só com o Hospital das Clínicas com pacientes Covid, né? A gente ainda tinha os outros pacientes que ainda tinham infarto, ainda tinham AVC, e como é que a gente ia tentar dar conta dessa demanda, né? Então foi bastante desafiador, tanto da parte de RH quanto da parte de suprimento, né? A realidade do SUS, a gente começou a perceber que qual que é a grande importância, né, da gente ter estrutura de atenção primária e estrutura de combate a uma pandemia com uma ação rápida, né? Enfim, todas as medidas que foram tomadas foram de maneira coletiva, pensando obviamente na diminuição, no achatamento daquela curva, óbvio que todo mundo acompanha isso, justamente porque uma hora a gente não ia ter mais lugar para colocar gente dentro do hospital. E daí surgiram várias oportunidades. Eu acho que esse é o grande ponto relevante que eu queria colocar aqui para a gente discutir, que são as oportunidades, né, que foram criadas. Eu vou citar pelo menos o que a gente conseguiu fazer no nosso serviço, que foi otimizar os teleatendimentos, né? Então, a ferramenta de telemedicina, que de 2, 3 anos para cá a gente
começou a voltar a falar sobre regulamentação, e na pandemia foi regularizado com uma canetada, né? Porque não teve, né, o aval normalmente da regulamentação do CFM, etc. Enfim, o mercado começou a regular isso, mas de uma certa maneira a gente conseguiu fazer um bom uso dessa ferramenta. A gente percebeu que é possível fazer um bom monitoramento e prevenir, né, coisas, intercorrências no domicílio de maneira mais precoce, tá? Então esse obviamente foi um lado fundamental de desenvolvimento. A outra coisa é a gente se adaptar e se reinventar a cada momento, né? A gente percebe que o problema do Covid é o tempo que a gente fica com os pacientes internados, né? Então os pacientes ficam 20 dias internados numa UTI e depois ainda ficam mais alguns dias numa enfermaria para depois receber alta. E o grande problema é como é que a gente faz essa continuidade de cuidado, né? A transição do cuidado começou a ter um protagonismo aí, né? Então a gente gasta tanto tempo, tanto dinheiro, depois a gente recupera esse paciente na enfermaria e a gente manda ele para casa sem suporte, né? Por isso que é importante essa logística mesmo, né? Esse fluxo que eu acho que a gente aprendeu muito, né? Tanto da parte terciária quanto com a parte de atenção primária. A gente percebe que existem EMADs, né, equipes multidisciplinares de assistência domiciliar, que funcionam de uma maneira muito boa, né, dando suporte para essa deshospitalização. E eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que a gente está aprendendo e dessa dificuldade toda eu acho que a gente pode tirar pelo menos essas duas coisas importantes aí. A primeira, de fazer funcionar um teleatendimento, um telemonitoramento domiciliar de uma maneira bem efetiva, que foi fundamental para a gente, e a segunda é a realocação desses fluxos, né? A gente conseguiu manter a nossa comunicação, informação com a atenção primária de uma maneira muito mais efetiva. Eu acho que eu destacaria esses dois pontos aqui no início. É muito importante e para nós é uma questão entender a dinâmica da atenção aos pacientes que estão no sistema público, com todos os desafios, não só em relação à própria questão do que o Covid trouxe, mas quando a gente trabalha e vê a nível Brasil, né, nas diferentes regiões, estruturando isto para que tenha menor impacto nas diferenças entre os hospitais e os serviços públicos de saúde, né, é importantíssimo que se balize isso pelas boas práticas e pelas trocas de experiência. Então, a gente fica muito grato, muito contente, porque uma das questões que estão sendo trabalhadas aqui, o NAD, de uma forma muito intensa, é a transição, como você mesmo falou, dos pacientes que vão para um hospital de referência, como o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, e saem depois com alguma necessidade de continuidade a nível domiciliar. E nessa troca de experiência, eu queria perguntar para a Patrícia, né, já que ela tocou na questão da parceria que eles têm, como é que foi, ou qual foi a experiência que vocês puderam obter internacionalmente? Como a atenção domiciliar, por exemplo, na Itália, colaborou ou fez parte do processo de atendimento aos pacientes com Covid, já que a Itália foi um dos países que, pelos noticiários, que a gente viu, teve um contingente muito grande e uma questão de organização no sistema de saúde deles, que efetivamente demorou um pouquinho para engrenar e depois eles foram trabalhando de uma forma muito efetiva. Certo. Vou tentar responder a tua pergunta. O que nós pudemos trocar, principalmente com a experiência que veio dessa empresa, que é nossa parceira, foi a questão de tentar ficar com o atendimento em casa de uma forma segura o maior tempo possível, que vem de encontro com a realidade que nós estamos tendo aqui, porque a falta de leitos, ela não se deu somente aqui no Brasil. Nem vivemos isso, eu acho, de uma forma tão extensa e presente como o mundo inteiro viveu.
Então, eu entendo até que nós aqui estamos tendo uma experiência até menos traumática do que os outros tiveram. Então, já começamos com a ideia de que estar em casa de uma forma segura e assistida pudesse trazer menos traumas para o contexto geral, desde pacientes, famílias e equipes de saúde. Então, a questão de colocar um oxímetro na casa, então nós nos preparamos, compramos muito oxímetros logo de cara. Então, o paciente ter um oxímetro no domicílio dava para ele a condição de que ele estava sendo atendido de uma forma com equipamento ali, onde ele tinha um pequeno, assim, um parâmetro para não se sentir tão desassistido. Eu gosto de dizer que, assim, nesse modelo de atendimento domiciliar que o Covid nos sugere ou nos cobra, o assistencialismo perdeu a vez. O próprio Dr. Samir, ele foi muito rápido, inteligente, inusitado, e tomou a atitude dele. Eu gostei do comentário quando ele falou assim que as famílias não estando presentes ajudou. Parecia uma brincadeira, um comentário, mas isso faz muito sentido, porque o assistencialismo, ele atrapalha muitas vezes, e o home care ele estava sendo massacrado pela essa necessidade do assistencialismo, onde tinha que ter enfermagem 24 horas o tempo inteiro, muita assistência no domicílio, e nem sempre aquilo se fazia necessário. Então, quando apareceu o medo dos profissionais de irem para o domicílio, o medo dos familiares receberem pessoas, ficou mais fácil trabalhar com aquilo que é necessário. Então, aquele menos é mais se encaixou. Assim, a experiência deles na Europa foi muito parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Embora eu ouvi do Dr. Fábio, eu ouvi do Dr. Paulo, que não estão, e do Dr. Samir também, que não estão vivendo a falta de EPIs no trabalho deles. Eu também não senti isso. Eu entendo que nós estamos conseguindo otimizar. Eu entendo que na rede pública talvez esteja faltando um pouco mais do que na rede privada, pelo menos a experiência que eu percebo. Mas eu ainda acho que quando você pensa em assistência domiciliar, fica muito mais fácil trazer segurança para esse paciente sem muitos adereços e sem muitas necessidades na atenção primária. Dá para chegar um pouco mais além no domicílio quando você introduz antibiótico terapia, fisioterapia, e a presença da visita médica. A telemedicina foi um recurso que nós usamos desde o início, no sentido de orientação telefônica, de fazer call com famílias e com pacientes. Isso também nos sugeriu uma qualidade de atendimento inusitada e que, para mim, foi muito bom, porque tudo aquilo que estava sendo pensado assim, vamos fazer, e engessado pelo sistema de saúde de um modo geral, pela falta de recursos, e muito mais pela aceitação tanto dos médicos, porque, com todo respeito, é muita resistência, que a gente encontra, não é, doutor André, que também é da área de assistência domiciliar. Nós temos assim muita resistência para fazer o que é necessário no domicílio, e o Covid nos trouxe também na área de hospitais de transição, como o doutor Samir vive isso. E aí essa resistência ela quebrou por uma necessidade maior e nos deixou, assim, podemos trabalhar com segurança, respeito, ética, atendendo o paciente no domicílio para tratar a doença do paciente, em primeiro lugar o paciente, não as vontades dessas famílias, os interesses das fontes pagadoras, dos médicos, das vaidades. E aí nós conseguimos olhar de uma forma mais humana. A experiência também do que a Itália nos trouxe, eles são latinos, eles são muito humanizados. Então o calor humano ele cresceu de uma maneira natural, aonde a gente conseguia ter medo e poder experimentar o medo do outro. Porque nós, profissionais da saúde, somos, sim, já, na minha opinião, de premissa, pessoas altruístas. Então, uma vez que nós somos altruístas e podemos nos colocar no lugar do outro, era bem difícil você entrar numa assistência domiciliar com uma suspeita de Covid ou apenas de forma preventiva, sem pensar que você tem que exigir que o profissional vá, pegue 3, 4 ônibus. Então, tudo isso foi nos dando capacitação emocional e diretrizes para poder argumentar com todos, e todos acabaram colaborando até por força maior.
Então, hoje eu olho para um modelo de assistência domiciliar muito mais otimizado, seguro e com uma qualidade diferente, tendo a necessidade atendida com o técnico da saúde, profissionalmente falando, que é necessário naquele momento. Eu acho que você está colocando é bastante pertinente, porque nos últimos tempos nós temos procurado soluções para que os planos assistenciais sejam cada vez mais enxutos e absolutamente necessárias essas ações no decorrer da experiência do paciente em domicílio, né? Nós temos sempre nos espelhado, porque o serviço público faz muita coisa, tem protocolos estabelecidos com pacientes de gravidades tão grandes, mas com recursos muito menos extensíveis. E eu acho que o Covid, como você falou, ele traz esta oportunidade de reflexão na iniciativa privada. E aí, nós estamos sempre preocupados em cuidar do paciente e dos cuidadores. Doutor Samir, como é que o senhor cuidou agora de toda essa equipe que se postou no papel de cuidador e são profissionais da área, médicos, profissionais de enfermagem, fisioterapeutas, todo o seu staff que está aí e ficou internalizado por conta de uma preocupação com os pacientes, né? E como fez para que obviamente, embora à distância, os familiares se sentissem confortáveis e seguros de que a continuidade da assistência estava sendo levada a bom termo. Eu, assim, resgatando um pouco, a decisão da quarentena, ela foi feita num contexto, a Patrícia estava comentando, a experiência da Itália nos impressionou muito, né? Hoje a gente assistia no noticiário que os colegas médicos lá, os profissionais de saúde, já não atendiam idosos acima de 80 anos, teve um momento desse, do pico. Isso nos assustou muito. Então, a gente, junto com isso, por incrível que pareça, os profissionais de saúde começaram a ser agredidos nos prédios onde moram. Tem relatos de enfermeiros daqui que os vizinhos falavam, não voltem mais para casa. Começaram a ser agredidos no transporte público também. Isso é um fato que aconteceu. E juntando que não há teste, não há vacina. Então, a pergunta que nós nos fizemos era, naquele momento dramático, o que nós faríamos se essas pessoas que estão aqui trabalhando fossem familiares nossos? Foi o que nós fizemos. Hoje eu me sinto um pouco mais tranquilo pelo resultado, por enquanto é nenhum caso de Covid, e isso aqui virou um microcosmos. Para você ter uma ideia, todos vocês, e quem está nos assistindo, tem sessão de cinema, tem yoga, tem tai chi chuan, tem ping-pong, tem música. Então, se criou um ambiente, o hospital também permite isso, porque tem um grande ambiente para que as pessoas se espalhem nos jardins, nos solários, tudo. E além disso, além da atividade profissional de cada um, tem a atividade voluntária. Inclusive, eu estava escalado agora para servir a janta, mas devido ao problema técnico, eu pedi para alguém me substituir lá, porque cada um de nós tinha que cumprir 1 hora ou 2 horas de atividades, durante a semana 4 horas de atividade voluntária. E aí é tudo, ajudar as meninas na limpeza, ajudar que a minha mulher não esteja assistindo, né? Porque eu nunca lavei um prato em casa, agora aqui eu estou lavando centenas de pratos, né? E a ideia que a gente trouxe, a ideia do que nós estamos vivendo aqui, eu acho que o Hospital Premier nunca mais vai voltar a ser o mesmo, no sentido da alteridade que está havendo. Os médicos hoje estão olhando para os auxiliares de enfermagem com um respeito que eu nunca vi, porque estão trabalhando como eles e sabem a importância que tem tudo isso. Em relação ao CPI, nós temos uma comissão de crise que está em sintonia com a Organização Mundial de Saúde. A gente, infelizmente, no país está vivendo essa dualidade de informação que é extremamente prejudicial para a população,
E a gente consegue hoje, as famílias, 100% delas aderiram ao isolamento. E em relação à família, Patrícia, aproveitar que o doutor Paulo Rogério está aqui, eles nos pagam assistência técnica, ninguém paga assistência da família. Eu vou pôr num papel quanto tempo se gasta com família, hora profissional, que é uma enormidade. Porque geralmente o doente está tranquilo, está com a sua doença, nós vamos cuidar dele. A família é um setor que não existe, quer dizer, está na conta, né? Se você for ver o tanto de hora que nós temos que disponibilizar, às vezes, para tratar de questões psicológicas, é um negócio absurdo, absurdo. E no entanto, a gente consegue hoje aqui, André, ter um ambiente que consolidou esse movimento, porque chegou num momento, no meio da quarentena, foi perguntado: vocês querem que a gente abra o hospital? A gente abre, não tem problema. Nós temos que levar em conta que os nossos funcionários, 80% deles, andariam no transporte público 3 horas a 3 horas e meia por dia. Então, eles seriam agentes de risco para propagar, inclusive, para os seus familiares. E por incrível que pareça, hoje os familiares dos funcionários apoiam a decisão deles ficarem aqui, porque se sentem seguros. Quer dizer, assim, é muita coisa que me vem à cabeça, uma vontade de falar, né? Você está em quarentena, mas eu fico refletindo que a crise tem que nos dar a oportunidade de rever a cadeia de atendimento que existe no sistema de saúde brasileiro, levando em conta o sistema público, levando em conta o sistema privado. A gente tem uma falta de um atendimento longitudinal que é muito grave. E ninguém é o pai da criança, porque o paciente vem de hospitais de alta complexidade, chegam aqui, às vezes com uma expectativa de reabilitação, e não tem mais chance de reabilitação. E ficam os hospitais de transição responsáveis pelas más notícias, né? Ninguém no sistema de saúde coloca para a família a verdade. Só que chega aqui não tem jeito. Nós temos vários casos que chegam no hospital, não vai dar certo, você está indo para um hospital de transição para se reabilitar. Agora, você imagina como é que a gente tem que trabalhar isso emocionalmente com uma família? Quer dizer, então, eu aproveito para a gente tem que rediscutir o sistema de saúde, aproveitar esse momento, um encontro como esse, com gente experiente e outros que virão, para a gente colocar na mesa os problemas, porque eu acho que essa crise demonstrou que a falta de um sistema de saúde consolidado gera o que está gerando, né? Eu não sei qual a expectativa de vocês, depois eu quero ouvir. Nós estamos com uma expectativa muito sombria em relação ao que pode vir a acontecer com a abertura desordenada, com a falta de um planejamento central, porque eu não sei qual é o entendimento de vocês, nós estamos achando que o platô só vai se dar em julho. E estamos vivendo esse drama. Agora, o relato dos funcionários, a gente vai transmitir eles para a sociedade, tem sido um relato fantástico. Assim, na medida do possível, ninguém substitui a família, o local, não é prazeroso estar aqui, mas a gente tem conseguido mitigar essa ausência da família através de um trabalho organizado, ninguém trabalha mais do que 6, 7 horas por dia, então tem sido um ambiente muito interessante nesse sentido. Nós realmente estamos cuidando de quem cuida. Vai levar a vários eventos aí que o Enconsad pode pegar esses ganchos todos e com certeza vão ser desenvolvidos e você vai ter um testemunhal muito interessante. Antes de ouvir os outros dois colegas, eles vão passar aqui, nós vamos passar um vídeo, vai demorar uns minutinhos, mas não saiam, nós vamos voltar daqui a pouco, num piscar de olhos. Vamos lá.
A Vidas Home Care foi fundada em 2005 na cidade de São Paulo. Hoje é uma das empresas mais reconhecidas no segmento, com unidades em Salvador, Belo Horizonte, Santos e Campinas. Mantém contratos com mais de 50 operadoras de saúde e realiza mais de 45 mil atendimentos por mês. A sede da empresa na capital paulista possui fácil acesso e ocupa um prédio de 5 andares e 3.000 metros quadrados de área construída, com centro de treinamento, núcleo de ouvidoria, área de qualidade, salas de reunião, auditório, salas de descanso, copa por andar e farmácia. As filiais estão estrategicamente localizadas para oferecer atendimento ágil e eficaz à população destes locais e dos municípios do entorno. Estamos expandindo o nosso trabalho para outras regiões do país, sempre focados na qualidade, capilaridade do atendimento e agilidade. A Vidas Home Care integra o Grupo Vidas, formado atualmente pelas unidades de Home Care, pela Azul Emergências Médicas e pelo COAT, Centro Oncológico Alto do Tietê. O Home Care promove, quando recomendado com ética, segurança e transparência, qualidade, humanização e conforto. Essa modalidade não é mais uma alternativa de serviços, e sim uma realidade presente na vida e na saúde de todos nós. Vidas Home Care. Pode contar com a gente. There is a place where lives, smiles, and times are ahead, where scientific research meets human insight. Where beyond drugs, there is nutritional therapy. Where the medical landscape is changing, because we are changing it. Where we look, we listen, and we act. And where food has always been our first medicine. Where we work together and bring people together in a passionate pursuit to challenge the status quo. Where we challenge the way we treat health conditions and challenge the ways of living with them. Where the quality of a life is as important as staying alive. Not where it is a matter of life and death, but where it is a matter of life. It is here where nutrition becomes therapy.
E voltamos. Doutor Paulo, afora mudar toda a nossa rotina e antecipar as festividades, eu estou vendo que você tem bandeirinhas de São João. Você já acendeu fogueira na sua sala? Então, quase isso, viu, André? Quase isso, né? Quase isso. A gente teve que antecipar uma série de coisas. Uma dessas questões que foram antecipadas dentro do sistema de atendimento e que vocês já pontuaram foi a questão da teleorientação, das resoluções que foram feitas para atendimento a esta epidemia. Na opinião sua, a utilização de teleorientação ou de telemedicina, seja no atendimento aos usuários, seja no atendimento aos pacientes, vai ter lugar de destaque no pós-epidemia de Covid-19? Olha só, André, a gente realmente precisa manter, né, mesmo em situação do Covid, a gente precisa manter ainda minimamente o nosso calendário, né, de festas, e é uma pena que junho, que é um mês tão festivo no Brasil inteiro, a gente não tenha a oportunidade de pular fogueira, de dançar uma quadrilha, mas isso vai logo se resolver. A gente estava falando, e o Samir puxou um assunto, e eu vou responder a tua pergunta, começando dizendo que como a gente precisa realmente remodelar e ter um olhar diferenciado para esse sistema de saúde. Eu não estou nem falando do SUS, da qual eu acredito, eu sou um médico sanitarista, eu vim de lá e eu defendo os preceitos do SUS. Eu trabalho na empresa CACI com muito orgulho, porque é uma empresa que adotou um modelo de atenção integral à saúde, e isso é uma que inclusive Estão me ouvindo? Estamos ouvindo agora, tinham falhado, nós estamos ouvindo. Oi. Então, é uma empresa que adotou o modelo... Oi, estou ouvindo, agora tudo bem? Ok. E a gente, dentro da organização do nosso ecossistema aqui, do sistema de saúde CACI, como a gente enxerga a má distribuição de recursos de saúde nesse Brasil, né? Porque a gente é acostumado nos grandes centros, eu sou de São Paulo, por exemplo, e a gente vê a dificuldade, igual eu estava falando na minha fala anterior, de garantir um acesso. Em Roraima não tem um leito de UTI para dar para o meu participante. O único hospital de lá a gente não consegue credenciar porque ele é um hospital particular, né? São muitas diferenças que nós temos nesse Brasil afora, somado a uma descontinuidade de cuidados. A gente não tem ainda uma lógica de cuidado, embora o SUS também trate forte do modelo de atenção integral, a gente é muito fragmentado ainda enquanto processo assistencial. E tem um sistema de pagamento que corrobora e alimenta esse monstro, né? Então, o Samir até colocou aí, já estou alertando meus negociadores de São Paulo aí, viu, Samir, que você vai vir já com uma nova demanda de pagamento da atenção familiar, mas a gente tem, na verdade, isso que é o grande mal, né? Porque a gente paga por procedimento, a gente não paga por cuidado, a gente não paga por desfecho, a gente não paga no conjunto da obra, né, para uma melhor assistência. Isso tanto no nível primário, secundário, terciário, transição, na atenção domiciliar. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisava rever com muita força. Agora, algumas oportunidades, André, que o Fábio já começou a colocar aí, eu concordo plenamente, que a gente, no Covid, a gente se organiza, né? Primeiro, a importância da atenção primária. Finalmente, a gente tem um olhar para a atenção primária, acho que como nunca tivemos do ponto de vista da valorização, isso tanto no sistema público quanto aqui no sistema privado também, tá? Porque ela, como porta de entrada, ela, como indutora desse primeiro contato do nosso participante, ela tem ajudado na organização da assistência, ajudado, inclusive, a aliviar as portas de entrada das urgências e emergências e contribuindo para a pandemia, para o controle dessa pandemia do Brasil, né? Vale dizer que a gente fala muito, né, o Covid, por exemplo, aqui no DF, nós temos 14 mil casos de pacientes Covid positivos, só que eu tenho 36 mil casos de dengue. E parece que a dengue não tem mais importância. Eu tenho muitos casos oncológicos, as pessoas continuam infartando, ou seja, nós, enquanto gestores de saúde, principalmente numa operadora que cuida do seu sistema, precisamos pensar nesse todo global. Por isso que não podemos só ter o olhar focado para o Covid. É claro que ele é a bola da vez, porque a gente está nesta crise, mas tudo isso precisa ser pensado de uma forma articulada. E a atenção primária, para mim, vem dar o seu recado nesse momento. A segunda é o teleatendimento, que você citou, né? Infelizmente, a gente ficou com uma legislação parada durante
mais de uma década. Por conta do Covid, a gente houve a regulamentação, Ministério, CFM, e eu acho que isto veio para ficar. E por um motivo, a telemedicina que nós implantamos aqui na CACI, que teve um primeiro momento para dar esse foco mesmo na orientação, seus pacientes. Alô? Tá ouvindo? Voltou. Então, a telemedicina que a gente ofertou para o nosso participante, né? No momento inicial para o Covid, agora a gente está expandindo para um atendimento mais geral, nós estamos com 95% de aceitação. E eu estou falando de uma população mais idosa que está entrando, está utilizando e está gostando. Ou seja, tudo aquilo que a sociedade já faz no celular, na palma da mão, a questão de ter acesso a um profissional de saúde também vem como uma tendência. Eu acho que vai haver até uma mobilização social para que isso continue. E eu acredito realmente que ela pode trazer muitas contribuições, inclusive para reduzir um pouco essa má distribuição de recursos que nós temos no Brasil afora, como eu estava dizendo para vocês. Então, ter a oportunidade de ofertar uma consulta de um especialista para alguém que está nos rincões desse país, como tem a participantes nossos, é um modelo realmente muito interessante para nós. E eu acho e acredito que a telemedicina e o teleatendimento, a teletriagem, a telesaúde, como uma maneira geral, vem para agregar, inclusive, dentro da atenção domiciliar. Eu acho que nós podemos colocar vários e vários procedimentos e segmentos de forma remota, inclusive na atenção domiciliar. Falando nela, é outra oportunidade que eu vejo. No momento do Covid, a gente organizou um projeto que chama Gestão de Internação Hospitalar, GIH, aqui na CACI, que tem uma lógica de trabalhar um processo de deshospitalização. E a deshospitalização, fundamentalmente, para hospitais de transição e para home care. A gente fez uma flexibilização de algumas regras do home care, entendendo que a gente podia contribuir com o giro de leitos e contribuir também para que o nosso participante tivesse uma continuidade de cuidados mais segura, inclusive, dentro do domicílio, né? Então, acho que a atenção domiciliar, Patrícia já tocou nesse ponto, tem uma necessidade de se reinventar também do ponto de vista assistencial, do ponto de vista regulatório, enquanto sistema de saúde, e do ponto de vista negocial também, na minha opinião. Uma outra oportunidade que eu vejo, pessoal, nunca a gente discutiu tanto segurança, né? A gente falava muito em segurança do paciente, agora com toda essa questão, se oportunizou. Nunca os médicos lavaram tanto a mão na vida, não é? Coisa que a gente cobrava tanto nos hospitais. Os médicos, os enfermeiros, a maior causa de infecção hospitalar, má lavagem de mãos, e agora com o Covid, nós estamos discutindo tantos protocolos de segurança, de higiene, etc. E eu acho que é uma oportunidade para o sistema de saúde também trabalhar dessa forma e continuar nesse período pós-Covid. E o trabalho interdisciplinar. Sem sombra de dúvida, o Samir está falando que nunca viu o médico trabalhar tão perto do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem, da enfermeira, do nutricionista, porque realmente todo esse escopo de cenário e toda essa angústia, até de uma certa forma, trouxe essa necessidade do cuidar, do olhar mais apurado para o nosso paciente, e eu acho que também é uma oportunidade. É o chavão que as crises geram oportunidades, mas eu acho que o sistema de saúde brasileiro, que já tem uma necessidade grande de transformação, seja no público, no privado, acho que tem mais uma oportunidade, a partir dessas questões discutidas no Covid, de compor uma nova era. Uma nova era, inclusive, de padrão de consumo, porque hoje o meu participante está com medo de ir no pronto-socorro, porque ele fala para nós, doutor Paulo, posso ir no pronto-socorro porque eu vou pegar a Covid, não vou, né? Evidentemente, o pronto-socorro é um braço importante do sistema de urgência e emergência, mas quantos atendimentos desnecessários se faz num pronto-socorro? Porque a gente tem uma lógica voltada para o agudo. Tomara que a gente fique com medo, muito medo de ir no pronto-socorro várias vezes, porque é um uso totalmente indiscriminado desse equipamento de saúde. Então, acho que o olhar da própria sociedade, o olhar da própria, dos participantes do sistema suplementar também para o sistema de saúde vai ser diferente. Por isso que eu acho que iniciativas como a telemedicina, André, vieram para ficar. Acho que não tem mais como a gente regredir do ponto de vista da legislação.
Ok, eu concordo, eu acho que ela vai ser e está sendo uma ferramenta importantíssima que merece colocar luz sobre ela. E para encerrar, nós já estamos aí com 1 hora e pouquinho. Doutor Fábio, como um hospital-escola, o Hospital das Clínicas ligado a uma faculdade, a uma universidade de São Paulo, né, está trabalhando junto ao corpo docente e discente para não só o enfrentamento da crise, mas para demonstrar todas essas peculiaridades que este momento nos trouxe, né, e se houve incentivo nos diversos segmentos e especialidades aí que para se interessarem em trabalho em domicílio ou nas instituições de hospital de retaguarda, hospitais de transição para atendimento aos pacientes. Muito. Primeiro eu queria falar que o Dr. Paulo falou tudo o que eu queria falar aqui. Parabéns pela fala. Acho que representou muito bem o que a gente almeja daqui para frente. E eu queria terminar falando exatamente. Eu acho que quando a gente tem no nosso jeito de se lidar, da parte assistencial, da parte de gestão, a gente precisa né? E informar, comunicação efetiva do aprendizado, né? Num ambiente acadêmico que tem mais de 50% da nossa força de trabalho são de médicos residentes, né? E isso é muito difícil da gente de lidar. A gente também coloca numa posição que estão suscetíveis a desenvolver doença também. A organização foi difícil, né? E é muito difícil de fazer, tanto em clínicas como no Hospital do Servidor Público Estadual, né? E como não deixar, né, de lado todos os programas de residência que existem, porque agora parece que só existe Covid, mas como o Paulo falou, ainda a gente tem o câncer, a gente tem o infarto, a gente ainda tem o AVC, e a gente está se reinventando nesse modelo de educação, né? Então, tá falando sobre a importância de, né, todos esses porventura esqueceu durante a Covid, a importância de uma boa biografia. A gente está aprendendo muito que coisa se é muito mais fechos dos pacientes, né? A gente está aprendendo todos os profissionais, os acadêmicos, é importante, né? E o que eu vejo, a educação também vai mudar daqui para frente, né? Hoje em dia a gente tem reuniões igual essa que a gente está fazendo aqui todos os dias no serviço de geriatria do HC. Então todos os residentes, os chefes se reúnem para a gente falar sobre casos, para a gente falar sobre saúde mental, para a gente falar sobre outros assuntos. Então esse é um modelo de educação também que vai ficar, não tem muito jeito de voltar, né? Então a gente percebe que com informação boa, né, ação efetiva, a gente consegue ação de uma maneira mais efetiva. Eu falei antes da gente, só para vocês saberem, que a Fellows em assistência domiciliar, né, fizeram 4 anos de residência médica, residência adicional, para se especializar num atendimento que traz ninguém especializado. E isso fala sobre a demanda, né? Então, os profissionais, a gente vai ter que aprender a lidar de hospital, né? Então, a educação tem que sair de dentro para que é possível cuidar numa casa de transição, na casa do paciente,
possível de ser feito. E eu acho que é o que a gente está tentando fazer aqui nesses encontros é justamente mostrar essa possibilidade. E tudo isso é possível por quê? Porque a gente faz com segurança, a gente faz com dados, né? Faz isso de uma maneira metodológica, né? Isso que faz o nosso trabalho ser terrível e ter a ação que a gente está tendo hoje. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que daria para a gente falar um tempão sobre educação, mas resumindo é isso. Eu acho que a gente poderia ficar falando muito mais tempo, porque os assuntos são muito interessantes, empolgantes e com desdobramentos que o Enconsad com certeza vai poder trabalhar com temas futuros, servindo aí como exemplo. Né? Nós recebemos inúmeras perguntas, né, que serão respondidas, nós não conseguimos colocar isso agora, mas serão respondidas com certeza. Eu queria agradecer aos 4 brilhantes colegas. Eu acho que a questão do Covid realmente está trazendo uma série de reflexões na gestão, na assistência, na maneira como nós estamos preparando os profissionais de saúde, que neste momento são considerados anjos, né? Mas que obviamente merecem todo um cuidado especial e oportunidades aí para desenvolvimento. Né? Eu queria agradecer muitíssimo, ao agradecer ao Enconsad, na pessoa da Cláudia e da doutora Cristina, que fizeram esse gentil convite para que todos nós pudéssemos estar aqui. E, obviamente, se alguém, durante todo esse período, quis adotar o gatinho que a Tatá e o Bruno estão oferecendo, passem em box que depois eu mando para eles, para que a gente tenha mais um lar aí para esse bichinho. Muito obrigado, boa noite a todos vocês, boa noite àqueles que nos acompanharam aí à distância, pedindo novamente aí desculpas pelo atraso que nós tivemos, mas eu tenho certeza que o brilhantismo do que foi colocado aqui justificou cada minuto que nós ficamos aqui atendendo a este webinar. Muito obrigado, muito boa noite a todos vocês, e vamos em frente que muitas coisas boas vão serem feitas. Um abração, sintam-se abraçados todos vocês, tá bem? Muito obrigado. Boa noite.